Você está andando pela rua e percebe um código QR bem ao lado de um parquímetro. Você acabou de estacionar seu carro, mas por algum motivo este código QR está chamando a sua atenção. Você pensa consigo mesmo: ei, talvez seja assim que se paga o estacionamento. Você pega seu telefone e o escaneia. Um link se abre e redireciona você para um site com aparência suspeita que mostra onde você tem que pagar e está pedindo muito dinheiro. Não há ninguém ao seu redor para ajudar, e você sabe que, de fato, este não é o preço de 2 horas de estacionamento. Depois de passar pelos procedimentos, você olha para sua conta bancária e fica em choque. Pegaram muito dinheiro seu. Você liga para o banco para bloquear a sua conta rapidamente e pede que o ajudem a recuperar o seu dinheiro. Você coça a cabeça, confuso, e olha ao redor. Ninguém parece se importar com esses códigos QR espalhados por toda a cidade. Você os mostra para outras pessoas na cidade e elas também ficam surpresas. Códigos QR significam códigos de resposta rápida, pois são fáceis de digitalizar e obter informações. Leva apenas alguns segundos para ver algo ou conferir o cardápio em um restaurante. Embora essa invenção tenha sido algo incrível para facilitar nossas vidas, algumas pessoas a estão utilizando de maneira maliciosa. Muitos especialistas alertam sobre os perigos de usar códigos QR aleatórios nas ruas, pois podem levar a sites fraudulentos onde malfeitores podem pegar suas informações e dados bancários e obter acesso aos seus documentos, assim como aconteceu quando você estava tentando pagar pelo estacionamento. Então, esse código QR que você digitalizou o redirecionou para um site falso e que pegou todas as suas informações pessoais, incluindo detalhes bancários. As pessoas por trás desse golpe agora podem acessar sua conta e tirar o dinheiro que quiserem. Podem até pedir mais detalhes, como seu e-mail e número de telefone, que você não deve fornecer a menos que confie na fonte. Você liga para alguém para ajudá-lo a remover o código QR. Nas mídias sociais, descobre que há dezenas de pessoas que também estão caindo nesse golpe e perdendo seu dinheiro. Isso é igualmente comum para pessoas que acessam hotspots de Wi-Fi públicos. Em ambientes como uma cafeteria, aeroporto ou parques públicos, você sempre escolhe a rede Wi-Fi que tem o nome do lugar em que está sentado, como o Free Wi-Fi Café, por exemplo. Sem pensar, você se conecta instantaneamente ao roteador e é redirecionado para uma página onde eles pedem que faça login com seu e-mail, senha e outras informações pessoais. A maioria dos hotspots é legítima, mas alguns pertencem a pessoas que configuraram este hotspot para obterem suas informações pessoais. Após entrar na página, os malandros que estão do outro lado ficam assistindo você escrever tudo o que pedem. Eles até criam uma página onde você precisa preencher informações pessoais extras sobre si mesmo, como endereços, local de trabalho e assim por diante. A melhor maneira de evitar isso é perguntar a qualquer pessoa que possa ajudá-lo e confirmar se você está ou não se conectando a uma rede Wi-Fi segura. Ou se você visita frequentemente o local para fazer algum trabalho remoto, sempre conecte-se ao mesmo roteador Wi-Fi, mesmo que o malicioso que foi configurado tenha a mesma senha e uma página inicial idêntica. Você não pode simplesmente confiar em nada na sua caixa de entrada hoje em dia, especialmente nos e-mails que afirmam que você acabou de ganhar algo ou que alguém está entrando em contato com você para uma proposta de negócio suspeita. Esses e-mails geralmente são apresentados de forma convincente e fazem você pensar que eles são reais, mas a melhor maneira de identificá-los é prestar atenção aos detalhes do conteúdo. Verifique se há erros ortográficos ou de estilo de escrita. Se parecer que há alguns erros ou escrita estranha e não profissional, pode ser um sinal de alerta. Além disso, verifique se a assinatura do e-mail existe. A maioria das empresas tem uma assinatura de e-mail com a descrição do trabalho e credenciais da pessoa para verificar a fonte. Esses e-mails contêm links que podem redirecioná-lo para sites onde as pessoas que o enviaram podem obter todas as suas informações. Você também deve prestar atenção no endereço de e-mail que envia a mensagem para verificar se é confiável e vem de uma fonte legítima. Então, se o e-mail terminar com algo diferente do nome da empresa, esse também pode ser um sinal de alerta. Às vezes, as pessoas tentam fingir que são alguém que você conhece, seu chefe ou colega de trabalho ou até mesmo seu amigo. Eles escreveriam para você de uma maneira muito convincente, fazendo pensar que o e-mail é de um conhecido. Esses tipos de e-mails podem não ser reais. Você deve conferir a fonte e o conteúdo e verificar com a pessoa que o enviou antes de responder ou fornecer qualquer informação. Os alvos geralmente incluem pessoas que têm cargos altos em grandes empresas e corporações, pois são consideradas um peixe grande.
Esses e-mails também incluem links nos quais você pode fornecer informações confidenciais que podem ser usadas contra você. Se proteger online não é fácil e requer muita concentração e trabalho árduo. Existem muitas técnicas que podem fazer com que seus dados confidenciais acabem nas mãos erradas. Os códigos QR são apenas um exemplo de uso indevido de novas tecnologias que devem facilitar sua vida. Mas não se preocupe, isso não significa que todos os códigos QR são maliciosos. Assim como em cada nova tecnologia no mercado, sempre haverá um modo de usá-la da maneira errada. A internet como a conhecemos está entrando em uma nova fase, a Web 3.0. A internet nasceu nos anos 60, quando se destinava a conectar dispositivos de computador a universidades nos Estados Unidos. Inicialmente, apenas 4 foram usados, mas muitas outras universidades participaram do processo, que se estendeu até a Europa. Depois disso, ficou conhecido como Internet. Vimos os primeiros anos promissores da internet durante os anos 90, quando era conhecida como Web 1.0. Pode parecer complicado, mas significa apenas que os sites eram estáticos e os usuários não podiam interagir com eles. No entanto, todos sabiam que essa seria a nova maneira de se comunicar e coletar informações. Foi apenas uma questão de tempo até que as pessoas pudessem fazer upload de conteúdo na internet. Blogs, fóruns, sessões de comentários, páginas de relatórios e portais de mensagens possibilitaram que as pessoas interagissem com os sites que amavam. A Web 2.0 deu origem à popularidade das mídias sociais modernas, o que facilitou o upload de suas próprias músicas e vídeos e a permanecer conectado com amigos e familiares de todo o mundo. Embora esta tenha sido uma conquista incrível, algumas desvantagens foram inevitáveis. É fácil para qualquer pessoa conseguir informações sobre qualquer um publicamente online. Hoje em dia, a privacidade online é basicamente inexistente, mas o principal problema com a Web 2.0 é que sempre que alguém carrega um conteúdo, ele tecnicamente não pertence mais ao usuário. A Web 3.0 é construída em torno da tecnologia blockchain, e esta será a nova e aprimorada internet. Blockchain é um domínio acessível ao público que mostra transações transparentes para qualquer usuário. Isso significa que, se você fizer o upload de alguma coisa do seu trabalho artístico, eles saberão que você é o criador original. Ninguém pode reivindicar sua obra de arte como deles, e isso vale para qualquer coisa que possa ser negociada online. Isso protegerá ao máximo o criador de conteúdo. Em 2022, ainda estamos nos estágios iniciais disso, e só vai ficar mais e mais interessante. Grandes corporações estão desenvolvendo metaversos onde as pessoas podem se transportar para realidades virtuais. Neste mundo, você pode socializar, comprar coisas e interagir com o mundo ao seu redor. Você pode escolher qualquer avatar que quiser e usar o que quiser. Ei, você quer se vestir como um astronauta? Você pode ir a diferentes planetas do outro lado do metaverso e conhecer todos os tipos de avatares diferentes. No local de trabalho, você pode até participar de diferentes reuniões com colegas para discutir coisas relacionadas ao trabalho enquanto está fisicamente sentado em casa. Os jogos também serão elevados a uma experiência totalmente nova, com os jogadores imersos em um mundo onde podem ser qualquer pessoa ou qualquer coisa. Este será o futuro que poderemos testemunhar nos próximos anos. Luzes do terremoto é um dos fenômenos naturais mais misteriosos. Elas podem aparecer antes, durante ou depois de um terremoto. São geralmente brancas ou azuis e duram pouco tempo, mas às vezes podem durar até 10 minutos. É difícil estudá-las porque podem acontecer a diferentes distâncias do epicentro de um terremoto. Sabemos que elas só acontecem durante terremotos fortes que têm uma classificação de 5 ou mais na escala Richter. Os cientistas acreditam que elas podem ser causadas pela liberação de oxigênio ionizado, que ocorre quando certas rochas se rompem. Este próximo fenômeno estranho não é espontâneo, mas isso não o torna menos impressionante. Você precisará ir até La Macarena, na Colômbia, para vê-lo. É chamado de arco-íris líquido, ou o Rio das 5 Cores. Aqui você pode ver o rio mudar de cor, de vermelho para amarelo, verde e roxo, dependendo das condições de luz e água. Esta vista incrível é causada por uma planta aquática muito talentosa. Ela se prende às rochas do rio e dá à água uma cor avermelhada. A água também é muito clara, com pouquíssimas partículas flutuando nela, fazendo com que os pigmentos vermelhos se apresentem ainda mais claros. Se alguma vez você chegar a este destino surpreendente, também encontrará uma bela fauna relaxando ao redor do lago. Araras vermelhas podem ser vistas neste local, assim como bugios. A cada outono e primavera, um magnífico fenômeno natural ocorre na região do Mar de Wadden, no norte da Europa.
Aproximadamente 1,5 milhão de estorninhos se reúnem no mesmo local para descansar na grama alta durante a noite. Entretanto, antes de a noite se instalar, os estorninhos podem se ver rodeados de aves de rapina famintas. Isso cria uma dança hipnotizante, pois os estorninhos formam padrões intrincados para fugir das aves de rapina. Este espetáculo é referido como o Sol Negro e envolve milhares a milhões de aves voando em formação. A razão de seu voo sincronizado é que ele torna mais desafiador para os predadores individuar e capturar algum estorninho. Sons vulcânicos, também chamados de acústica vulcânica, podem acontecer antes de uma erupção. Eles vêm do magma sendo pressurizado em rachaduras e tubos, de explosões de bolhas e sistemas de água quente perto da superfície do vulcão. Conforme o magma sobe, o gás se acumula e racha a superfície. O magma rico em gás cria um som parecido com o de um órgão de tubos, conhecido como um tremor harmônico. O som muda com o tempo, parecendo um concerto natural. Um tremor harmônico é um sinal de que uma erupção está chegando, então é melhor procurar abrigo se você ouvir algo incomum perto de uma área com vulcões. Um dos fenômenos mais surreais a serem vivenciados na Terra ocorre perto de dunas de areia. Se você já esteve no topo de uma duna de areia, talvez tenha tido a sorte de ouvir uma coisa super estranha: areia cantando. A verdade é que os cientistas ainda não entenderam completamente por que este fenômeno ocorre. Uma teoria afirma que a areia pode produzir este som enquanto desliza pelas dunas, por causa do atrito entre seus grãos. Mas como podemos reconhecer se o que estamos ouvindo é areia cantando? Bem, é semelhante ao som de um avião que voa ao longe. Um dos poucos lugares na Terra onde a areia faz um ruído tão alto que pode realmente ser ouvido pelos turistas é no deserto do Namibe, na África, ou em Barking Sands, no Havaí. Para ver uma rara cachoeira dourada, você terá que dirigir até o Parque Nacional de Yosemite, mais precisamente até a Catarata Horsetail. Você precisará planejar sua viagem com antecedência para ter certeza de chegar lá no inverno ou no início da primavera. É o único período do ano em que este belo fenômeno pode ser avistado. Vamos ser claros, não é ouro de verdade caindo pela montanha. Na verdade, é uma ilusão de ótica que, ao anoitecer, a luz do sol atinge a cachoeira de uma maneira tão única que faz com que pareça um rio de lava ou ouro. Em um parque nacional californiano chamado Vale da Morte, há rochas que parecem se mover por conta própria e deixar trilhas para trás. Os cientistas pensavam que a ave papaléguas poderia ser responsável por esses movimentos, mas esta criatura é muito pequena para arrastar pedras por aí. Eles também pensaram que poderia ser o vento, mas as rochas também são pesadas demais para serem levadas assim. Os cientistas estudam as rochas há anos, mas até 2014 não tinham visto realmente as rochas se moverem. Eles apenas as tinham visto em diferentes posições em momentos distintos. Com a ajuda da fotografia em time-lapse, se descobriu que o movimento era causado por uma combinação de chuvas, rápidas mudanças de temperatura e um pouco de vento. Quando chove, a água às vezes congela e as rochas ficam presas no gelo. Conforme a temperatura sobe, o gelo começa a derreter e a se mover lentamente, arrastando as rochas consigo. Os rastros deixados para trás se solidificam sob o calor do sol. A camada de gelo que move as rochas é muito fina e evapora rapidamente, razão pela qual foi difícil para os cientistas entender este fenômeno. Você já ouviu falar de uma tempestade suja? Aperte o cinto, pois estou prestes a levá-lo em um passeio selvagem pelo mundo dos relâmpagos vulcânicos. Não é uma nova técnica de dança, embora isso poderia ser bastante impressionante. É apenas uma maneira engraçada de dizer relâmpagos e trovões durante uma erupção vulcânica. Quando uma trovoada regular acontece, partículas positivas e negativas colidem e criam uma grande faísca de relâmpago. E o estrondo que ouvimos? Isso é apenas um trovão. Mas quando um vulcão começa a se manifestar, algumas partículas de cinza se eletrificam e começam a colidir umas com as outras. Isto provoca descargas elétricas, fazendo parecer que há relâmpagos vindo diretamente do vulcão. Parece algo saído de um filme de ficção científica, com todas as cinzas, fumaça e gás voando ao redor. É por isso que às vezes também é chamado de tempestade suja. Você acabou de ver um raio gigante de luz disparando em direção ao céu? Esse fenômeno é chamado de pilar de luz. E não se preocupe, não é um truque de magia, apenas um monte de cristais de gelo nos pregando peças. Quando está frio lá fora, cristais de gelo suspensos perto do solo refletem a luz e criam essas colunas de luz que parecem estar vindo do espaço. Mas na verdade é apenas um monte de pequenos cristais mostrando suas habilidades de reflexão. E se você acha que esses pilares de luz naturais são legais, espere até ver os artificiais. Eles podem ser ainda mais altos, porque o feixe das luzes de rua não é o mesmo.
Os cristais de gelo ainda podem refletir a luz, mesmo que estejam um pouco inclinados. Imagine só, toda essa luz está vindo das luzes da rua a poucos metros de distância. Portanto, da próxima vez que você vir um pilar de luz, não corra para se esconder, apenas aprecie o espetáculo. Se você se deparar com estas formas peculiares que parecem bolhas no céu, considere-se sortudo. Essas preciosidades são chamadas de nuvens mamatos, e não são nuvens corriqueiras. A maioria das nuvens é formada quando o ar sobe, fazendo com que pareçam grandes bolas de algodão. Mas as nuvens mamatos são formadas quando o ar desce, fazendo com que pareçam de cabeça para baixo. O ar acima e abaixo dessas nuvens cria um pouco de turbulência, e antes que você perceba, partículas de nuvens formam bolhas perfeitamente redondas. Só não fique olhando para elas por muito tempo, elas frequentemente sinalizam que uma tempestade está a caminho. O que temos aqui? Parece que o Sol está usando um chapéu de festa colorido feito de arco-íris no topo das montanhas Ruhr, na Alemanha. A propósito, este fenômeno é chamado de halo solar. Estas árvores cobertas de neve também parecem estar se juntando à diversão, tudo graças aos cristais de gelo em nuvens altas. Eles adoram se curvar e refletir a luz, fazendo parecer que o Sol está dando uma festa com dança halo lava-lâmpada. E sim, isso pode significar que o mau tempo está ao dobrar da esquina, mas não deixe que isso estrague sua diversão. Você ainda pode ficar por aqui um pouco e tirar algumas fotos ótimas. Quando você pensa no pássaro mais perigoso do mundo, águias ou abutres podem vir à sua mente. Surpreendentemente, perigosos são os desajeitados casuares, que podem causar muito mais danos do que os notórios pássaros furiosos mencionados. As maiores espécies de casuares podem ter a mesma altura de uma pessoa normal e pesar tanto quanto. Esses pássaros rechonchudos não podem voar, mas você também não. Além disso, eles correm rápido, então não tente escapar deles. Eles podem alcançá-lo até na água, já que são ótimos nadadores. Eles podem correr até 50 km por hora. Então você pode precisar de um carro para fugir de um casuar que está bravo com você. Não se preocupe, de qualquer maneira, seus ataques são bastante raros. Os cisnes brancos são criaturas lindas e graciosas. Pelo menos é o que todos nós pensamos. Mas tocar em um desses pássaros de 13 quilos é uma má ideia. Eles têm esporas ósseas nas asas e as usam para derrubar os inimigos. Sua envergadura tem cerca de 2,5 metros, e eles podem te dar um belo tapinha com isso. E eles também mordem. Nunca chegue muito perto de um cisne branco. Eles regularmente vão atrás de humanos, especialmente se o pássaro tiver filhotes por perto. E não se deixe enganar. Os cisnes podem assobiar alto e até latir. Bons sinais de aviso de que você está chegando perto demais. Humanos e pegas sempre tiveram uma relação estranha, quase de amor e ódio. Esses passarinhos do tamanho médio podem ser bastante agressivos às vezes, mas se você os tratar bem, provavelmente se tornarão amigáveis. Eles podem reconhecer rostos humanos e com certeza voltarão para a sua varanda se você lhes oferecer algo gostoso. Se você ofender um pega, ele vai se lembrar também e guardar rancor. Fique de olho no seu olho. Me perdoe o trocadilho. Pelicanos são símbolos de amor e dizem que eles estão prontos para sacrificar sua própria vida para proteger sua prole. Agora está claro porque eles podem engolir uma presa inteira sem nem mesmo mastigá-la ou rasgá-la. Você nunca vai querer chegar perto de um ninho deles. Claro que você não é um peixe minúsculo e os bicos dos pelicanos são pequenos demais para um ser humano. Mas você não quer ser mordido, quer? Ok, essa aqui vai te assustar só com o nome. A cegonha bico de sapato. É uma ave impressionantemente grande, com até 1,5 metro, pouco menos que a altura de um humano médio. Não é de admirar que essas aves possam lutar contra um crocodilo. Tudo bem, um crocodilo bebê, mas eles precisam apenas de sua mandíbula superpoderosa para vencer com um único golpe. Ainda não tem medo? Bem, elas fazem ruídos de gelar o sangue, como se você estivesse em algum filme de ação de grande sucesso. Se você acha que os avestruzes covardes não representam nenhum perigo, você errou 2 vezes. Primeiro, eles realmente não enfiam a cabeça no solo. É uma ilusão de ótica. E sim, como eles iriam respirar na terra? Em segundo lugar, esses caras são pais super protetores. Então se você quiser se aproximar de seus filhotes, essas feras pesadas que podem correr tão rápido quanto um carro dentro dos limites da cidade, virão atrás de você. Ainda não está com medo? Sinto muito, você deveria ter. Avestruzes são os parentes vivos mais próximos do Tiranossauro Rex, junto com as galinhas.
Os jacus ciganos parecem bastante inofensivos, exceto por seu mau cheiro, mas essa é outra história. Mas seus bebês têm asas notórias. Os filhotes têm nas pontas das asas 2 garras distintas, que são polivalentes. Primeiro, elas são uma espécie de proteção contra predadores. E segundo, elas os ajudam a subir em árvores caso o bebê saia do ninho. Quando crescem, as garras desaparecem, como acontece com os dentes de leite. O tamanho às vezes não importa. Se você fosse um beija-flor, teria que comer quase 150 quilos de comida por dia para manter o peso normal com o metabolismo daquele passarinho. Mas a sua expectativa de vida também seria muito curta, apenas cerca de 3 a 5 anos. Se você tingir o cabelo, provavelmente terá mais em comum com um abutre barbudo do que você possa imaginar. Somos provavelmente as únicas 2 espécies em todo o mundo que usam o corante de propósito. Os abutres barbudos tingem suas penas com o solo vermelho para mostrar seu domínio sobre outros pássaros. Pessoas? Bem, nós simplesmente gostamos de mudanças. O côndor da Califórnia pode não ser tão grande quanto um avião, mas não deixa de ser enorme. Sua envergadura é de quase 3 metros. Eles são potencialmente perigosos para as pessoas, mas as chances de você encontrar um são mínimas. Existem apenas cerca de 200 deles nos Estados Unidos. Aqui está você, procurando algo gostoso na geladeira, mas você simplesmente não enxerga o que realmente quer. Se você fosse um Zoothera lunulata, daria um pum na geladeira. Parece nojento, mas aparentemente é assim que esses passarinhos procuram esconderijo de minhocas. Eles fazem um ataque de gás, então os vermes ficam chocados e voilá! Agora são um alvo fácil para um Zoothera lunulata. Segure seu nariz e bom apetite! Ok, chega dessas histórias esquisitas. Vamos olhar para o céu. Você não esperaria um pássaro venenoso nesta lista, mas infelizmente apresento a você o Pitorrui de Penacho. Os cientistas descobriram que eles eram venenosos quando continuavam a sentir dormência e uma sensação de queimação após manusear essas aves. Existem muitas toxinas em suas penas, especialmente na parte inferior. Os pássaros não produzem toxinas, eles provavelmente as obtêm dos besouros que comem. Ou que tal o pato-ferrão, ou ganso de Gâmbia? Esses caras são famosos por serem tóxicos também, e a toxicidade vem de mastigar escaravelhos. É seguro tocá-los, mas comer um pode levar a consequências irreversíveis. A toxina permanece mesmo após o cozimento. Outra ave que você não quer comer é a codorniz comum. Não confunda com uma codorniz japonesa, que geralmente é mantida como ave doméstica. Codornizes comuns podem ser realmente venenosas, levando a consequências terríveis, como a insuficiência renal. Tudo depende de certas plantas que esse pássaro come. Boas notícias, ela só é venenosa durante o período de migração, mas é gostosa e segura fora deste período. Se você não tiver certeza, é melhor evitar esta iguaria no seu prato, a menos que queira um pouco de dor muscular. Se você avistar uma coruja das neves linda e fofa, é melhor fechar os olhos e correr. Elas podem parecer inocentes, mas na verdade têm garras afiadas e sabem perfeitamente como as usar. Elas miram as partes mais vulneráveis, como cabeça, olhos. Você entendeu? Não mexa com uma coruja das neves. Mais uma espécie com a qual você não quer entrar em contato é o Coluricincla. Fale isso rapidamente. Coluricincla. Basta olhar para este pequeno passarinho e seus olhos inocentes e não se deixe enganar. Lembre-se da aparência deles e nunca os toque. Eles são tão venenosos quanto os notórios sapos ponta de flecha da Amazônia. O ifrita azul tampado pode ser minúsculo, mas tem um mecanismo tóxico que o torna invencível. Esses pássaros comem apenas certos tipos de besouros que lhe fornecem toxinas especiais. Mesmo se você o tocar, provavelmente ficará entorpecido como resultado da intoxicação. Não é comestível, pois as toxinas não desaparecem, mesmo depois de cozido. As águias reais são os levantadores de peso no mundo dos pássaros. Elas podem carregar pesos de até 1,8 kg. Elas escolhem tartarugas e outras presas facilmente. Esses pássaros poderosos são fortes o suficiente para roubar uma criança, mas na verdade nunca fazem isso. Além disso, na Mongólia, as pessoas até usam essas águias para caçar lobos.
Os gansos do Canadá vivem perto dos humanos há anos, mas ainda têm medo de que cheguemos perto de seus ninhos, especialmente na temporada de acasalamento na primavera. Nesse momento, os gansos podem perseguir e morder as pessoas que consideram uma ameaça aos seus ovos, companheiros ou prole. Se você quiser evitar um ataque desses pássaros seriamente zangados, a melhor coisa a fazer é recuar lentamente. As românticas gaivotas no céu não parecem causar muitos problemas. A pior coisa que podem fazer é deixar alguns excrementos indesejados. Bem, essa impressão é bastante enganosa, porque esses pássaros são muito agressivos. Como todos de sua espécie, eles não atacam sem razão. Portanto, a regra é bastante simples. Apenas não toque nesses pássaros e fique longe de seus ninhos. Quando a máquina do tempo for finalmente inventada, tenha um cuidado especial com os pássaros do passado. Os velociraptors existiram há muito tempo, assim como os outros dinossauros. Eles tinham garras e penas, então esses caras eram pássaros de verdade, e não lagartos escamosos. A propósito, essas garras são tão afiadas quanto estiletes, das quais você deve ter medo, pois elas podem cortar qualquer coisa. Cuidado se você for para o futuro também, você nunca sabe o que estará lhe esperando por lá. Você faz o check-in no seu quarto de hotel, conecta-se ao Wi-Fi, pula na cama e publica 15 fotos da sua nova janela. Quando a onda inicial de empolgação passa, você percebe uma luz suspeita piscando na sua grande TV. Será que alguém está te observando? Ou você acabou de ver muitos filmes de espionagem? Bem, câmeras escondidas vêm em todas as formas e tamanhos. As grandes são fáceis de detectar, mas as pequenas podem ser realmente sorrateiras e discretas. Elas podem estar escondidas atrás de móveis, em decorações ou aberturas de ventilação e em qualquer outro lugar que seja difícil de perceber. Existem até algumas especiais que podem ser colocadas em objetos comuns do dia a dia, como despertadores, porta-retratos, vasos e luminárias. Verifique se eles estão voltados para um ângulo estranho ou se estão posicionados para obter a melhor visão de sua cama ou banheiro. A maneira mais fácil de identificar uma câmera oculta é procurar o reflexo da lente, pois todas têm isso. Apague as luzes e vasculhe lentamente a sala com uma lanterna, apontador laser ou um detector especial de câmera espiã sem fio, que vem com luzes de varredura infravermelhas e uma para iluminar. Ao encontrar um ponto vermelho reflexivo, você deve ligar a lanterna para ajudar a verificar se há uma câmera. Definitivamente, confira as aberturas junto com quaisquer outros orifícios e lacunas nas paredes ou no teto. Alguns detectores avançados até mostram o que a câmera está vendo, facilitando a identificação e a desativação. Eles funcionam apenas nas que estão ligadas e operando normalmente. Seu celular também pode ajudar a encontrar algumas ameaças ocultas. Ligue o Bluetooth e caminhe. Veja se algum dispositivo desconhecido aparece na tela. Outra ideia é instalar um aplicativo de scanner de rede que mostre todos os aparelhos conectados à rede Wi-Fi que você está usando no hotel. Quando terminar a varredura, estude a lista para ver se há nomes do tipo câmera IP ou cam. Além disso, você pode pôr o celular no modo selfie, desligar a luz e fechar as cortinas e olhar ao redor da sala lentamente enquanto foca na tela. Fique de olho nas luzes roxas ou brancas nela. Outra alternativa é brincar de detetive um pouco mais e ligar para um amigo ou alguém da família e começar a andar pelo quarto. As câmeras secretas devem emitir uma espécie de radiofrequência. Isso provavelmente irá interferir no sinal da chamada telefônica. Se você começar a ouvir ruídos estranhos enquanto estiver ao telefone em uma determinada área do seu cômodo, certifique-se de inspecioná-lo com cuidado. Verifique os interruptores de luz, tomadas elétricas, lâmpadas e outros objetos aos quais normalmente não prestaria atenção. Se parecerem um pouco tortos, tiverem um buraco ou parecerem mal colocados, pode ser um sinal de que alguém os adulterou. Muitos dispositivos espiões precisam de fios e quem os instalou teve que escondê-los muitas vezes atrás do rodapé. É por isso que aquele local onde o piso e a parede se encontram é outra área que deve ser vistoriada. Saliências, falhas ou descoloração podem ser um sinal de que há um microfone escondido ali. O mesmo vale para manchas em tetos e paredes, mesmo que não sejam maiores que uma moeda. Se você encontrar uma câmera escondida ou algo que pareça suspeito, não se acanhe e informe a administração do hotel ou o serviço de reservas. Não tente tocar ou mover o dispositivo sozinho.
Se o estabelecimento negar tudo, entre em contato com as autoridades locais. Depois de escanear a sala em busca de câmeras, verifique os espelhos. Alguém pode estar te observando do outro lado. Primeiro, veja se ele está embutido na parede ou pode ser ajustado. Se for semi-transparente, ficará encaixado na parede. Você pode fazer um teste simples para testar o espelho. Pressione a ponta do dedo contra o vidro e empurre com firmeza suficiente para deixar uma impressão digital. Estude essa impressão. Se houver um pequeno espaço entre ela e onde deveria estar o vidro, é apenas um espelho. Em um semi-transparente, não haverá folga. Outra forma de testar se ele é semi-transparente é simplesmente dar umas batidinhas no vidro. Se alguém estiver observando você do outro lado, o objeto emitirá um som vazio. Um espelho duplo precisa de uma luz mais brilhante do outro lado do que do seu. Aproxime-se dele e coloque as mãos em concha ao redor dos olhos. Viu alguma luz atrás? Nesse caso, pode haver alguma audiência indesejada. Antes de sair do quarto ou ir para a cama, certifique-se de que todas as portas estejam bem trancadas. Por porta, entenda não apenas a da entrada, mas também a que dá para o terraço, se houver. Você pode levar uma fechadura portátil para segurança extra se for ficar no quarto. E também iniciar um pequeno projeto de bricolagem e enrolar um cinto ou uma alça de bolsa em volta do braço que fecha a porta. Aperte-o e enrole-o várias vezes para obter uma camada extra de proteção. Outra ideia para quando estiver prestes a tirar uma soneca ou dormir é construir uma pirâmide de coisas perto da porta. Copos e canecas cairão perfeitamente bem. Se alguém tentar entrar, haverá muito barulho. Os intrusos preferem a discrição, então é muito provável que desistam de roubá-lo. Se você viaja com alguns objetos de valor e não se sente à vontade para deixá-los espalhados pelo quarto, pode colocá-los no cofre. Mas como esses sistemas de segurança usam senhas em vez de fechaduras físicas, alguém do hotel precisa saber o código mestre para desbloqueá-lo, apenas por precaução. Então você pode levar seu próprio cofre. Dá para encontrar aqueles que se parecem com livros na Amazon, por exemplo. Eles são feitos de metal resistente e papel texturizado e vêm com uma fechadura de combinação com espaço suficiente para guardar seu passaporte, dinheiro e joias. Caso precise deixar seu laptop no quarto e queira garantir que ninguém conecte uma unidade USB para roubar seus dados, aqui vai uma dica. Deixe uma garrafa de água ou algum outro item próximo à porta USB. Meça a distância, digamos que está a uns 3 centímetros. Para alguém conectar um dispositivo ao laptop, precisaria mover a garrafa. Você pode dar um passo adiante e deixar uma caneta paralela ao laptop sob um determinado ângulo. Dá para medi-lo com seu smartwatch ou telefone usando o aplicativo de bússola. Novamente, se alguém o mover, você saberá. Mesmo algo tão simples quanto um sinal de "por favor, não perturbe" pode ajudar a descobrir se alguém entrou no seu quarto enquanto você estava fora. Faça parecer que saiu com pressa e a placa acidentalmente ficou presa entre a porta e o batente. Se você voltar e ela estiver pendurada livremente, alguém deve ter ignorado e tentado incomodá-lo. Nesse caso, é preciso entrar em contato com a recepção e pedir para enviar alguém para acompanhá-lo enquanto entra de forma segura no quarto. Caso se preocupe com a limpeza do seu cômodo tanto quanto os seus pertences e segurança pessoal, veja esta. Os funcionários de hotéis normalmente têm até 20 quartos para cuidar em um turno de 8 horas. Isso significa que não terão mais de 30 minutos para o seu. Isso lhes dá tempo suficiente para arrumar a cama, limpar o chão do cômodo e do banheiro, esvaziar as lixeiras e tirar o pó de todas as superfícies. Mas eles raramente conseguem cuidar de objetos menores, como interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas e controles remotos. E sim, esses são exatamente os objetos com os quais você mais estará em contato. Eles podem realmente ter mais germes do que o banheiro. Portanto, se quiser ter certeza de que eles não cairão em suas mãos, leve lenços antibacterianos suficientes para limpar todas essas coisas antes de tocá-las. Você sabia que a maioria dos arrombamentos ocorre no meio do dia? O FBI diz que arrombamentos acontecem no meio do dia porque as pessoas estão fora de casa. Não deixe que sua casa seja um alvo fácil para roubos. Aqui estão 10 dicas para proteger sua casa e alguns itens de segurança que você pode precisar ao longo do caminho.
O número 1 na nossa lista são fechaduras portáteis para portas. Elas não são projetadas apenas para casas comuns. Digamos que você fique em uma casa alugada, onde outros hóspedes também entram e saem. Você pode levar uma dessas fechaduras portáteis consigo. Muitos quartos têm mecanismos de fechadura secundária além da normal, como correntes de segurança presas à porta, mas você não deve confiar sempre nelas. Estes mecanismos são mantidos apenas por parafusos. Isso significa que são fáceis de deslocar. Existem muitos modelos de fechaduras portáteis, então o que você deve procurar? A facilidade de uso é a chave para instalação e remoção em caso de emergência. A maioria das portas que abrem para dentro são adequadas para estes itens. A Lock é um bom exemplo. Você pode encontrá-lo na Amazon. É um tanto barato, tem um design versátil e, o mais importante, vem em uma só peça. Leva segundos para melhorar sua segurança. Você insere as garras na contratesta da fechadura e então fecha a porta. Ela será mantida em posição com um puxador. Pronto! Os assaltantes não ficam relaxando em sua casa ou se preocupam em roubar coisas pesadas como TV. Eles querem entrar e sair em menos de 10 minutos. O que você deve fazer é tomar algumas precauções para atrasá-los. O vidro laminado é ótimo para isso. É um bom investimento a se considerar. Janelas normais, que são feitas com vidro temperado, podem quebrar facilmente, mas janelas laminadas são como escudos. Elas podem rachar, mas não se quebram. Em vez de fazer ruídos altos e chamar a atenção, o assaltante provavelmente irá embora. A estrutura do vidro laminado é diferente da normal. Ela mantém a peça intacta mesmo após um forte impacto. As janelas de vidro laminado são 100 vezes mais rígidas e 5 vezes mais duráveis que as normais. O que torna esse tipo de vidro tão especial? Em primeiro lugar, é feito com camadas. Há 2 camadas de vidro e há um material de vinil no meio que ajuda a manter as 2 camadas intactas. Como bônus, as laminadas têm uma característica de insonorização. 2 coelhos com uma cajadada só. A camada intermediária absorve parte do ruído externo. Afinal de contas, é vidro. Não vamos ver a camada de vinil? Essa pode ser a pergunta que veio à sua cabeça. Não, o vidro laminado é transparente, assim como outros tipos. Aproveite a vista cristalina enquanto permanece em segurança. Eu diria, mas infelizmente é caro obter esses vidros anti-ladrões especificamente manufaturados. Você pode chamar profissionais para instalar uma película laminada em suas janelas padrão, ou até mesmo comprar uma película de segurança. Elas funcionam de acordo com o mesmo princípio, mas obviamente essas alternativas não podem ser tão fortes quanto o próprio vidro laminado. As próximas dicas vêm de um ex-ladrão, Michael Fraser. Agora ele está dando alguns conselhos sobre como se proteger contra roubos. Sua primeira dica é bastante interessante. Não coloque um adesivo de cuidado com o cão se você tiver um cão. Se um cão pode passear pela casa sem acionar o alarme, um humano também pode. Esse é o modo de pensar dos ladrões. Além disso, muitos cães ficam amigáveis em pouco tempo, a menos que sejam especificamente treinados para pegar estranhos. Caso contrário, eles podem ser facilmente colocados em uma sala. E bem, você sabe o resto. Adeus, itens preciosos. Anunciar sua casa para venda online é um procedimento padrão para atrair compradores potenciais, mas também ladrões. Com suas fotos inocentes, os assaltantes podem ver plantas baixas com visitas virtuais. Eles podem identificar facilmente as rotas de entrada e de fuga. Soa como um plano perfeito para roubar uma casa. O número 5 é a compra de um sistema de segurança doméstico. Ele ajuda a evitar roubos e o notifica se isso acontecer. De acordo com os dados, casas sem um sistema de segurança são quase 3 vezes mais vulneráveis a invasões. Há muitos para se escolher. Alguns são caros, mas felizmente também há opções acessíveis. Você não precisa nem mesmo chamar profissionais. Este sistema de segurança faça você mesmo da Amazon é um exemplo de um dispositivo bom e barato com características úteis. Esse tipo de dispositivo é projetado para ser fácil de instalar. Você será orientado através de um aplicativo para o software e para o próprio produto. Bônus: você não terá que lidar com parafusos, ferramentas ou mesmo furar paredes. Eles têm serviço de emergência rápido que pode notificar as autoridades se você assim quiser. Como é fácil de instalar, é perfeito também para residentes de curto prazo. Lembra que mencionei que se um cão pode andar dentro de casa, um ladrão também pode? Bem, a tecnologia não é a favor dos ladrões. Esse tipo de dispositivo pode agora detectar intrusos e ser amigo de seu animal de estimação. Os sensores podem ser colocados na janela, portas e cantos, mas ainda assim podem ser ajustados para evitar alarmes falsos causados por pets. Outro dispositivo para acrescentar uma camada de proteção a você, especialmente em residências compartilhadas como dormitórios, é um alarme de porta.
Esse dispositivo é muito compacto, portanto é fácil colocá-lo na bagagem e levá-lo nas férias dos seus sonhos. Você pode usá-lo no dia a dia. Um alarme de porta pode ser usado em qualquer porta, desde que colocado no lado interno. Ele funciona como uma cunha de porta, mas a mantém fechada. Como funciona? Quando o alarme for acionado, manterá o intruso do lado de fora e ativará um alarme barulhento capaz de acordar o proprietário da casa ou os vizinhos. Esse também pode ser facilmente encontrado na Amazon. O ex-ladrão Michael também recomenda pensar como um ladrão. Pergunte-se, como eu entraria? É um ótimo exercício inicial para descobrir pontos vulneráveis. Caminhe por sua casa. Existe uma janela que possa ser facilmente aberta? Ah, espere, aquilo ali sobre a mesa é o seu laptop que pode ser visto da rua? Por falar em rua, se você comprar um novo dispositivo eletrônico como uma TV ou um computador, não deixe as caixas de papelão vazias à mostra perto do container de lixo. Isso parece um convite para os ladrões. Eles saberão que você tem um aparelho eletrônico caro dentro de casa. Ao invés disso, desmonte as caixas de papelão e separe-as para reciclagem. Infelizmente, as janelas do primeiro andar são pontos de entrada em 23% dos arrombamentos de casas. Para evitar isso, você pode adquirir um kit de alarme sem fio. Quando se trata da porta frontal, a instalação de uma fechadura de chave dupla pode ser uma solução. Da mesma forma, uma iluminação com sensor de movimento também ajuda. Você tem pontos cegos ao redor de sua casa? Escolha uma câmera de segurança com visão noturna. Se quiser ver o que está acontecendo dentro de sua casa em vez de fora, você pode obter um desses dispositivos de segurança legais. Orbi Robotic Mobile Sphere é como uma bola, mas tem uma câmera inserida nela. Ela não tem uma visão limitada. Imagine que você está no escritório e quer brincar com seu cachorro. Seu melhor amigo de 4 patas pode perseguir a bola em casa enquanto você controla o dispositivo de longe. Ah, é mesmo, estávamos aqui para salvar sua casa de ladrões, então vou deixar brinquedos divertidos para pets para outro vídeo. Aqui está uma verdade chocante sobre cercas. A maioria das pessoas acredita que as cercas são como guardiões que protegem seus bens. Desculpe desiludi-lo, mas mesmo as altas e sólidas não são tão seguras quanto você acredita. A regra número 1 de um ladrão é não ser pego. E se eles invadirem uma casa com cercas à noite, eles estariam perfeitamente cobertos. Seus vizinhos não podem ver quem está lá, a menos que tenham visão de raio-x. As cercas devem ser difíceis de serem escaladas. Um dos objetivos de ter uma cerca é a privacidade, mas só estou dizendo que cercas de metal, arame e estacas tornam mais difícil a entrada de intrusos. Então, deciframos o código do ladrão. Implementar as dicas da nossa lista pode ajudá-lo a desencorajar e prevenir arrombamentos e mantê-lo seguro. Você já teve incidentes desagradáveis assim? Se sim, tem alguma outra dica para compartilhar com nossa incrível comunidade? Acontece um a cada 43,8 segundos. Estou falando de roubos de carros nos Estados Unidos. Sim, a cada minuto alguém perde seu precioso veículo para bandidos. Se você quiser saber mais sobre essas estatísticas de partir o coração, aqui está. Mais de 800 mil roubos de carros foram relatados nos Estados Unidos apenas em 2020. E as picapes Ford ganham o prêmio de Escolha dos Bandidos, já que foi o tipo de carro mais frequentemente roubado. Além disso, no ano novo temos mais roubos. Parece que todos nós precisamos ficar de olho nos nossos carros. Primeiro, vamos falar das coisas mais importantes. É muito improvável que alguém roube seu carro enquanto você estiver em movimento, mas depois de estacioná-lo, fica muito mais fácil. Então você precisa estacionar com responsabilidade. Sim, às vezes você pode ter que andar um pouco mais, mas vale a pena se isso significar deixar o carro em um local bem iluminado. Carros estacionados de forma inadequada são frequentemente levados por caminhões de reboque. Acontece que nem todos eles são reais. Portanto, se você vir um perto do seu carro, verifique se é real ou falso. Um caminhão de reboque real deve ter pelo menos alguma marca nele, e sua equipe deve estar usando um uniforme. Lembra que eu disse que não é tão fácil roubar seu carro em movimento? Desculpe, mas isso é só parcialmente verdade. Os ladrões realmente não se importam com o fato de você estar no carro. O truque aqui é simples. Mesmo estando dentro do veículo, certifique-se sempre de trancar as portas. Os ladrões de carros geralmente têm esquemas para atrair os proprietários de carros para fora de seus veículos. Eles podem até armar uma armadilha e meio que encenar um acidente de carro. Portanto, mesmo que você perceba que bateram na traseira do seu carro, não saia imediatamente para verificar. Espere um pouco, certifique-se de que o local onde você vai parar é seguro e que há pessoas ao seu redor. Caso desconfie, é melhor chamar a polícia. Se você está pronto para desembolsar algum dinheiro para proteger seu carro,
Aqui estão algumas informações. Você pode instalar um acionador de partida remoto. Não é só uma boa pedida para quem mora em climas mais frios e precisa ligar o carro antes. A principal vantagem é que não dá para sair com o carro ligado assim, já que esse modo não permite trocar de marcha. Qualquer carro tem um número de identificação do veículo, o chassi. Pode parecer inútil, mas aqui está um truque. Quando os ladrões vendem um carro roubado, eles trocam o chassi, pois querem disfarçar um veículo roubado e usar outro chassi de um carro similar. Mas se você gravar seu chassi em cada janela do veículo, os bandidos verão instantaneamente que você está interessado em proteger seu carro. Além disso, esse veículo parecerá marcado para eles. Afinal, teriam que fazer a troca do chassi e eles provavelmente precisarão trocar as janelas. E isso é caro. Portanto, revender um carro desses pareceria muito demorado para os bandidos. E eles não estão dispostos a fazer tanto esforço. Vamos lá, esses caras nem trabalham. Eles são muito preguiçosos para lidar com essas janelas. A propósito, alguns especialistas podem fazer essa gravação para você, para não ter que lidar com isso sozinho. A propósito, se você comprar um carro usado, um chassi pode te ajudar muito. Alguns carros são meio clonados, o que significa que seu chassi não é real. Ele foi simplesmente adicionado de forma manual, então você deve verificar toda a documentação antes de comprar um carro usado. Preste atenção especial nos documentos e certifique-se de que o chassi coincide com o do veículo. Aqui está outro acessório de proteção. É um alarme de carro inteligente e seu som é ainda mais desagradável do que o de um despertador. Ele pode fazer duas coisas. Primeiro, um som super alto que pode assustar intrusos e atrair testemunhas. Segundo, pode enviar um alerta caso você não ouça o som ensurdecedor que ele faz. Existe outro mecanismo secreto que pode proteger seu carro. Você pode instalar um botão de parada de emergência que pode ser conectado a itens como ignição, bateria, linha de combustível, etc. Ao sair do carro, basta apertar o botão. Mesmo que bandidos roubem suas chaves, isso não os ajudará. Eles precisarão encontrar aquele interruptor para ligar o carro primeiro, e cabe a você escondê-lo bem. Todos sabemos que quanto mais segurança você tiver em seu carro, melhor. Bandidos não gostam de mexer com tecnologias, e as estatísticas provam isso. Os carros Tesla e outros carros de alta tecnologia foram os menos roubados nos últimos anos. No entanto, ser moderno não significa ser seguro e à prova de fraude. Muitos veículos legais têm sistemas de diagnóstico. Parece super conveniente, mas há uma desvantagem. Esses sistemas podem ajudar a destravar e até a ligar o veículo. Portanto, se o seu carro tiver esse recurso, considere colocar uma capinha com trava sobre ele para escondê-lo. Sempre verifique se você fechou as janelas antes de sair do carro. Mesmo a menor brecha é suficiente para um bandido abrir a porta e roubar o carro. Sim, não me diga que é óbvio. Eu sempre vejo carros com janelas abertas todos os dias. Se um bandido realmente quiser, ele pode quebrar uma janela com um objeto pesado ou até mesmo com uma pedra. Entende o que estou querendo dizer? Tente não fazer bandidos quererem abrir seu carro. Isso significa que não deve haver objetos de valor visíveis dentro dele. Então, por favor, nada de laptops ou bolsas no banco. Esconda-os no porta-malas ou leve-os com você. Há muitas opções. Só não mostre aos ladrões que há algo que eles podem roubar do seu carro. Manter uma chave reserva no porta-luvas também não é a melhor ideia. Bandidos sabem onde procurá-la. É muito simples. Eles abriram o carro, o que não é tão complicado, e eles apenas abrem o porta-luvas e estão livres para dirigir. Digamos que você ainda mantenha seus objetos de valor no carro e uma chave reserva no porta-luvas, porque, sei lá, você acha legal. Então considere a instalação de uma trava de volante. Provavelmente não é tão funcional, mas os especialistas acreditam que é um impedimento funcional. Lembra-se de como os ladrões são meio preguiçosos e não querem mexer em vários acessórios? Especialistas afirmam que é mais provável que bandidos desistam de levar um carro que tem trava no volante. Algumas são bem funcionais, por sinal. Portanto, mesmo que um bandido ainda queira levar seu carro embora, ele não poderá fazê-lo. Além disso, não é tão fácil remover a trava. Agora a dica mais óbvia: câmeras de segurança.
Há uma variedade dessas câmeras hoje. Elas têm modos de visão noturna, funções de detecção de pessoas e resolução realmente alta. Qualquer coisa que você possa precisar, uma câmera pode ajudá-lo a vigiar seu carro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas caso não queira gastar dinheiro com isso, você pode colocar um manequim sentado no carro e torcer para que os ladrões se confundam. Ok, vamos imaginar o pior. Alguém ignorou todas essas dicas simples e teve seu carro roubado. O que fazer? Primeiro, passar todas as informações à polícia. Portanto, certifique-se de saber a cor do seu carro. Eu sei, essa é fácil. Mas, por favor, não use palavras complicadas ao descrever a cor do carro. Tipo, não é musgo, mas verde escuro, por exemplo. Você também precisa saber ano, marca e modelo. Lembre-se de tudo isso. A polícia também precisará saber o número da placa do seu carro e o chassi. Se você não se lembra de cor, escreva uma nota em seu telefone e deixe lá guardada, só para garantir. Os roubos estão crescendo em seu bairro e você está preocupado, pois teme que sua casa seja o próximo alvo. Ela não tem câmeras de segurança, então esta noite você vai colocar um pedaço de papel alumínio na maçaneta da porta de entrada antes de ir dormir. Isso vai ajudar a saber se alguém tentou arrombar sua residência. Você acorda na manhã seguinte e parece que o papel alumínio está um pouco rasgado. Alguém esteve ali e pode querer voltar. Outra opção é pôr uma caneca na maçaneta. Quando alguém tentar abrir a porta, a caneca vai cair, o barulho vai te acordar e, quem sabe, fazer o ladrão sair correndo. Sua maior preocupação é um vendedor que passou por ali recentemente. Ele disse que estava fora o dia todo e pediu para usar seu banheiro. Você não permitiu e até se sentiu mal na ocasião, mas foi uma decisão sábia. Os roubos geralmente são cometidos por alguém que já esteve na casa. Se esse vendedor fosse ao seu banheiro, poderia ajustar alguma coisa lá dentro para facilitar a entrada dele quando voltasse. Ele poderia ter conferido qual era o tipo de câmera de segurança, se tivesse uma, as opções de saída e até reparado em quais pertences poderia levar. Finalmente, suas férias chegaram e você vai viajar. Agora é preciso preparar sua casa e torná-la mais segura possível. Uma propriedade com a caixa de correio cheia é o primeiro alvo de um ladrão. Seu vizinho vai precisar pegar suas correspondências enquanto você estiver fora. Um terreno bem cuidado mostra que sempre tem gente ali. Você sempre mantém sua grama parada e plantas podadas, então precisará que alguém faça isso durante a sua ausência. Se for no inverno, qualquer monte de neve acumulado ao redor também pode virar alvo. Se o seu vizinho puder fazer pegadas falsas na entrada, será uma maravilha. Há certos tipos de arbustos que podem ajudar na proteção, como esta cerca de folhas afiadas que você tem em seu quintal. Se alguém tentar entrar em sua propriedade e cair em cima de um arbusto espinhoso, vai se machucar e gritar de dor. Isso vai alertar os vizinhos de que tem alguma coisa errada. E a folhagem também ficará com pedaços de roupa que podem ser usados como provas depois. Ao se preparar para sua viagem, uma semana antes, você abriu e fechou as cortinas em horários aleatórios ao longo do dia. Fez isso para não haver um padrão, então não importa se elas ficarão abertas ou fechadas durante sua ausência. Vai que alguém está de olho, né? Os ladrões passam dias andando ou dirigindo pelos bairros, identificando comportamentos de cada casa. Uma coisa que eles odeiam é a patrulha de bairro. Os criminosos fazem uma pesquisa antes de entrar em ação, então evitam essas regiões vigiadas. Tá aí algo interessante para se pensar depois da viagem. Agora, tire todos os seus aparelhos eletrônicos de perto das janelas para que não haja nada valioso à vista. Coloque tudo dentro de um armário ou em um quarto fechado. Não se preocupe com TVs, elas são grandes demais e exigem esforço para carregar. Os ladrões estão mais interessados em aparelhos menores, como iPads e jogos. Coloque objetos caros e pequenos como joias dentro de caixas e as esconda em algum local secreto. Quartos de crianças são um bom local. Ladrões já admitiram nunca entrar neles, já que não há nada de valor em brinquedos. Tire fotos de todos os números de série de seus aparelhos eletrônicos e faça um inventário, caso precise acionar o seguro.
Grande parte dos arrombamentos é feita à força, então é hora de reforçar janelas e portas. Para dificultar ainda mais a vida dos ladrões, retire banquinhos, cadeiras e escadas do quintal e coloque tudo dentro da garagem. Caso contrário, esses objetos podem ajudar os intrusos a acessar entradas mais altas, como a caixa do ar-condicionado. Essa é a entrada preferida dos bandidos, pois é fácil tirar o aparelho do lugar e passar pelo buraco. Não facilite as coisas deixando uma escada por perto. Ladrões podem quebrar uma porta fraca em 1 minuto. Instale uma estrutura metálica nela, em vez de madeira, para torná-la mais resistente. As dobradiças e a fechadura devem ter força suficiente para aguentarem ser chutadas até o intruso desistir. A fechadura é outra parte frágil, e ladrões experientes sabem disso. Instalar um cadeado simples na porta pode garantir mais segurança. Se o seu portão for basculante, é mais vulnerável e pode ser acessado tirando os pinos das dobradiças. Substitua-os por pinos à prova de violação para que não possam ser removidos. E por último, a porta interna que dá acesso à garagem é um dos primeiros lugares que um ladrão procura. Ela costuma não ter cadeado, então prenda um no trinco para reforçar a segurança. Se a porta da sua garagem não tiver trinco, faça um furo nela para conseguir passar um cadeado. Ladrões têm medo de cachorros, que são os guardiões fiéis do lar. Pesquisas mostram que a maioria das casas roubadas não tinha cães, já que os criminosos não queriam chamar a atenção durante o roubo. Infelizmente, você não tem cachorro. Mas deixar uma bolinha do lado de fora pode fazer as pessoas acreditarem que o local tem um pet. Ladrões também aprimoram suas técnicas com recursos tecnológicos. 4 em cada 5 criminosos usam redes sociais como Facebook, Twitter e Google Maps para encontrar alvos. Eles podem até clonar uma chave com base em alguma foto que você postou. É só dar um zoom e tirar as medidas. Certifique-se de que sua conexão de Wi-Fi seja segura e use uma senha nova e muito mais forte quando estiver fora. Não são apenas seus bens materiais que estão em perigo. Dados preciosos como senhas e códigos de acesso podem ser roubados pela internet. E tem também o risco de infectar seus aparelhos com malwares maliciosos. Você também pode retirar a visão da sua casa do Google Maps. Digite seu endereço, encontre a vista da rua da sua residência, clique no botão de opções e selecione relatar um problema. Você será direcionado para uma tela com a imagem da sua casa e terá a opção de cobri-la com um quadrado vermelho. Peça para que a imagem seja desfocada sob a opção Minha Casa e digite seu endereço exato. Seu requerimento levará apenas alguns dias para ser processado. Não deixe o rádio ligado quando for se ausentar, isso não vai ajudar. Quando patrulham os bairros, os ladrões prestam atenção em barulhos de rádio e TV. Aí, quando eles voltam e veem que o rádio continua ligado, isso só confirma que não tem ninguém no local. Uma alternativa para mostrar que tem alguém é gravar um áudio próprio, algo que toque barulhos ambientes aleatoriamente ao longo do dia, como pegadas, conversas e latidos de cachorro. Deixar as lâmpadas acesas também não é uma boa ideia. Alguém que está espiando o bairro vai notar sua residência com mais facilidade, principalmente à noite, e você será roubado uma segunda vez quando for pagar a conta de luz. Você está prestes a sair para tirar o lixo. Se tiver alguma caixa grande nele, quebre-a, para que caiba dentro do saco. Esconda qualquer indício dos bens valiosos que tenha adquirido recentemente. Última verificação, todas as portas estão trancadas e nenhuma janela está aberta. Agora você finalmente pode aproveitar sua viagem. Mas, enquanto desfruta de seu passeio em algum lugar paradisíaco, guarde suas fotos enquanto estiver lá. E só poste quando voltar. Se fizer isso do lugar que está visitando, toda a preparação que fez será inútil. Todos os criminosos da cidade saberão que você está fora. 2,5 milhões de casas são roubadas por ano nos Estados Unidos.
Mas uma sem sistema de segurança moderno está 300% mais suscetível a ser arrombada. Então, quando voltar de suas férias, pense na possibilidade de instalar um. Olha essa linda criatura. Ela parece fofa e totalmente inofensiva. Mas você deve saber que as aparências enganam. E o polvo de anéis azuis é uma espécie de polvo extremamente venenosa. De fato, é um dos animais marinhos mais venenosos do mundo. Essas criaturas são encontradas em poças de maré e recifes de coral. Apesar de seu pequeno tamanho, de apenas 13 a 20 centímetros, são muito perigosos para os seres humanos quando provocados. Seu veneno contém uma poderosa neurotoxina chamada tetrodotoxina. Quando o animal se sente ameaçado, seu primeiro instinto é fugir. Mas se a ameaça persistir, por exemplo, se você não desistir da ideia de pegar o polvo, ele entrará em uma posição defensiva e exibirá seus anéis azuis. Se o polvo for encurralado e tocado, ele pode morder o agressor, e isso pode acabar muito mal. A tetrodotoxina causa consequências graves e, às vezes, resulta em paralisia total do corpo, quando a vítima está totalmente ciente do ambiente, mas não consegue se mover. A vítima permanece consciente e alerta, mas, por causa da paralisia, não há como gritar por ajuda ou pedir socorro. É interessante notar que, em seu modo de arrepio, o polvo de anéis azuis parece marrom ou até mesmo pálido. Mas quando se sente ameaçado, ele muda seu padrão psicodélico. Essa resposta é chamada de comportamento apossemático. Em palavras simples, é quando o animal pisca cores brilhantes, avisando aos outros que, se eles derem uma mordida, não viverão para contar a história. É claro que o polvo de anéis azuis não é o único animal perigoso que parece inofensivo por aí. Por exemplo, dê uma olhada nessa criatura. Esse animal é super fofo. Fofo e de aparência macia. A vontade de tocá-lo é irresistível. Cuidado! O ferrão da lagarta peluda pode ser muito forte. Ela é chamada de lagarta da mariposa. Escondidos nesse pelo luxuoso, há espinhos de veneno equipados com células urticantes, como nas águas vivas. As pessoas reagem de forma muito diferente às toxinas das lagartas. Algumas podem desenvolver reações mais graves do que outras. Além disso, a gravidade das consequências também depende da espessura da pele na área afetada. Na maioria dos casos, as sensações desagradáveis e a erupção cutânea desaparecem em poucas horas ou, às vezes, em dias. O próximo animal em nossa lista é o sapo venenoso. Há mais de 170 espécies desses sapos e, curiosamente, nem todas são de fato venenosas. As que são secretam toxinas extremamente perigosas por meio de sua pele. Pelo lado positivo, os sapos nunca usam essas toxinas para caçar ou atacar. Eles as têm apenas para autodefesa. Os especialistas não têm certeza, mas supõem que a capacidade das rãs de produzir essas toxinas pode vir de uma dieta rica em animais que contêm toxinas, por exemplo, centopeias ou formigas. Sabe-se que os povos indígenas das Américas Central e do Sul esfregam suas flechas e dardos nas rãs para dar-lhes uma ponta envenenada. A principal coisa que você precisa ter em mente é: se tocar em um sapo venenoso, procure ajuda imediatamente. Especialmente se você se deparar com a rã de dardos venenosos dourada. Ela é a mais tóxica. O choco flamboyant é a única espécie de choco venenoso conhecida. Essa criatura tem um tecido muscular incrivelmente venenoso, apesar de sua estrutura minúscula, 5 a 8 centímetros no máximo. Fique atento a um animal subaquático marrom escuro com 2 tentáculos e 8 braços. Também é provável que tenha roxo e amarelo ao redor de seus braços. De qualquer forma, sua melhor aposta é evitar morder uma dessas criaturas intrigantes e você provavelmente estará seguro. Predatórios caracóis cone são animais muito lentos. Essa é a principal razão pela qual eles não têm meios de capturar suas presas mecanicamente, ou seja, eles não conseguem realmente agarrar outro animal ou mordê-lo. Em vez disso, o caracol cone desenvolveu um veneno potente que o ajuda a sobreviver. Provavelmente, a coisa mais legal sobre essas criaturas é que, entre quase 1000 espécies, não há sobreposição nas toxinas produzidas por cada uma delas. Embora os caracóis cone não tenham presas, eles têm um arpão coberto de veneno que usam para picar suas presas. Há uma estrutura semelhante a um tubo na extremidade de um bulbo de veneno, e um dente modificado pode sair do tubo a uma velocidade impressionante de 400 km por hora. Portanto, o fato de serem lentos não incomoda os caracóis cone. E como o veneno é exclusivo de certas espécies, algumas delas podem dar uma picada leve, enquanto outras podem causar sérios danos à sua saúde. Por exemplo, esse caracolzinho que vive em recifes libera um dente semelhante a um arpão para picar sua presa, e não há cura conhecida para seu veneno. Quando você pensa em peixe-balão, provavelmente imagina uma criatura de aparência inchada com impressionantes espinhos de 360 graus. Mas por baixo desses espinhos engraçados, há uma criatura cruel. E a parte mais perigosa dessa criatura é seu veneno, que é considerado um dos, se não o mais perigoso e potente do mundo. A boa notícia é que você não será envenenado a menos que coma o peixe. Portanto, talvez seja melhor ficar com um pãozinho francês no café da manhã mesmo.
Agora, olhe para esse inseto e tente nunca se aproximar dele. É a vespa gigante japonesa. Essa criatura de tamanho monstruoso, que pode chegar a quase 5 centímetros de comprimento, é conhecida por ser altamente agressiva. Seu ferrão impressionante contém veneno suficiente para tornar a picada muito, mas muito dolorosa mesmo. Algumas pessoas não sobrevivem à picada desse inseto. Mesmo que o veneno não seja o mais potente, o grande tamanho da criatura torna a dose muito grande. E se não for uma, mas várias vespas atacando você? Bem, as consequências provavelmente serão dramáticas. A vespa gigante não é necessariamente hostil com pessoas ou outros animais, mas ela vai picar se você a provocar. Essa criatura azul brilhante, verdadeiramente bela, chamada de dragão marinho azul. Apesar do nome tão imponente, a criatura é, na verdade, minúscula, geralmente não maior do que uma uva. Você pode encontrá-la na praia ou flutuando ao seu lado, na água, mas você precisa se lembrar de uma coisa: por mais bonita que essa pequena lesma possa parecer, nunca toque nela. Apesar de seu tamanho minúsculo, seu ferrão pode ser muito forte. Tudo por causa da dieta. Seu prato favorito é o peixe-guerra português, uma água-viva que tem veneno suficiente para paralisar pequenos peixes e crustáceos. Os Blue Dragons primeiro usam o muco para neutralizar as famosas células urticantes da água-viva. Em seguida, roubam essas células dos tentáculos da água-viva e as armazenam e concentram em seus próprios tecidos. Em seguida, liberam essas células urticantes ao contato, o que torna seu próprio ferrão ainda mais poderoso, pior até do que o da própria água-viva. Essas incríveis criaturas também são extremamente sorrateiras. Embora sua aparência seja brilhante, para dizer o mínimo, são conhecidas mestres do disfarce. Veja bem, essa coloração azul vibrante está, na verdade, em suas barrigas. E quando flutuam de costas, simplesmente se misturam com a água. Quanto às costas, elas são cinzas para camuflar esses animais na superfície do mar. A água-viva Irukandi, encontrada na Austrália, parece minúscula e totalmente inocente. Mas as aparências enganam e esse bebê, do tamanho da unha de um polegar humano, é na verdade extremamente perigoso. Durante a Stinger Season, que vai de novembro a maio, muitas praias são fechadas por causa dessas criaturas minúsculas, o que torna a água-viva particularmente perigosa. É seu tamanho em miniatura. As pessoas simplesmente não notam sua presença enquanto nadam. A infame Box Jellyfish, batizada pelo formato cúbico de seu corpo, vive nos oceanos Índico e Pacífico. Fique longe se você vir uma criatura com um sino quadrado e tentáculos longos e pendentes. E mesmo que você veja apenas um único tentáculo sem a água-viva presa a ele, não se aproxime nem toque nele. A água-viva caixa pode crescer até 3 metros e cada um de seus tentáculos tem cerca de 500 mil arpões microscópicos para injetar veneno. Diferentemente de outras águas-vivas, as águas-vivas caixas são caçadoras. Elas podem se agarrar a você envolvendo seus tentáculos finos em torno de seus membros ou de seu corpo. Como o veneno é perigoso, essa não será uma experiência agradável. Uma fatia de queijo não é algo que você esperaria encontrar em seu carro estacionado. Por mais hilário que pareça, isso pode indicar algo bastante perigoso. Uma mulher detalhou uma história assim online. No início, ela pensou que fosse só uma pegadinha de alguma criança da vizinhança. Ela decidiu ligar para uma amiga e pedir ajuda para limpar o carro. Mas assim que as duas senhoras começaram a remover o queijo derretido, elas notaram algo estranho. 2 vagas de estacionamento abaixo delas. Elas se lembraram de ter visto uma van branca chegando. Nela, havia um bando de homens olhando para elas. Como ela não estava sozinha, a mulher decidiu terminar de limpar o carro, mesmo que as senhoras não se sentissem à vontade sendo observadas. Elas levaram quase 1 hora para raspar o queijo que já havia derretido sob o calor do sol. Ela se perguntava, porém, se isso não era uma tática para roubar alguém, porque a maioria das pessoas estaria tão concentrada em limpar a bagunça de seu carro que se distrairia demais para ficar de olho em seus pertences. Ou pior, e se fosse uma estratégia de sequestro, já que você não seria capaz de ver pessoas suspeitas vindo até você a tempo? Ela continuou a postagem recomendando: se você alguma vez vir um pedaço de queijo em seu carro, deixe-o lá. Sua aposta mais segura é esfregá-lo em casa, ou leve seu veículo para a lavagem mais próxima. Eles saberão a melhor maneira de remover o queijo sem estragar a pintura. A fatia de queijo pode ter sido facilmente uma coincidência, mas alguns golpes por aí são ainda mais imaginativos. Se você notar uma peça de roupa em seu para-brisa ou embrulhada entre os braços do limpador, não se apresse a retirá-la. Mais uma vez, ela pode ter sido colocada estrategicamente para distraí-lo enquanto seu carro é levado embora. A melhor opção é dirigir o mais rápido possível e chegar a um local seguro. Ele deve estar bem iluminado e povoado. Aí você pode remover com segurança os objetos colocados no seu veículo. Algumas pessoas até já encontraram dinheiro debaixo do limpador de para-brisa. Provavelmente foi colocado lá com a mesma intenção em mente. Aqui está um método para diminuir as chances de seu carro ser levado embora.
Mantenha os pneus voltados para a calçada quando estacionado. Isso porque quando as rodas do carro estão posicionadas assim, é menos provável que os ladrões sejam capazes de manobrar o veículo. Dessa forma, seu carro precisará de mais tempo e energia para ser movimentado, e é menos provável que ele se torne o alvo de um roubo. Outra mulher se lembrou de ter encontrado um guardanapo sob a maçaneta da porta de seu carro em algum momento, mas, naquela época, ela não pensou muito nisso. Ela o retirou e continuou com seu dia. Entretanto, algumas horas depois, ela foi parar em um hospital, reclamando de dor na mão e falta de ar. Os médicos descobriram que ela havia sido envenenada com uma substância desconhecida. Infelizmente, as fraudes estão se tornando cada vez mais comuns hoje em dia, com os golpes online no topo da lista. Você pode ser objeto de um esquema de phishing, por exemplo, quando recebe um e-mail de alguém que parece familiar. Pode ser seu contador, alguém do trabalho ou um varejista de quem você compra frequentemente. Mas se olhar atentamente o endereço de e-mail, você notará facilmente que tem algo errado. Pode ser apenas uma letra editada ou um nome soletrado de forma diferente. Esses tipos de e-mails podem pedir várias coisas de você. Qualquer coisa, desde informações particulares, como endereços e senhas, até pedidos de pagamento. Outros oferecem cupons ou cartões presente. Se você clicar em um determinado website, ele pode realmente invadir seu computador. Este é provavelmente o golpe online mais comum hoje em dia. As autoridades afirmam que mais de 114.700 pessoas foram vítimas dele em 2019. Suas perdas foram estimadas em cerca de 57,8 milhões de dólares. Depois, há sites de compras falsas. Para ter certeza de que você está sempre no site certo, verifique a URL cuidadosamente. Se o site lê Amazon com 0, você obviamente não está no lugar certo e provavelmente está prestes a ser enganado. Você pode comprar algo desses sites, mas as chances são de que não receba nada, ou na melhor das hipóteses, um item falso. Você já ouviu falar de formjacking? Acontece quando um varejista é hackeado. E quando você termina de adicionar coisas ao seu carrinho durante uma sessão de compras, você acaba sendo redirecionado para uma página de pagamento fraudulenta. O golpista então tem acesso às suas informações de pagamento, como seu nome, endereço e detalhes do cartão de crédito. Para estar sempre do lado seguro, verifique novamente a URL da página de pagamento antes de inserir qualquer informação sensível. Golpes de suporte técnico são ainda mais criativos. Com um destes, você pode até receber um telefonema dizendo que seu computador está infectado com um vírus perigoso capaz de danificar seu dispositivo ou destruir todas as informações nele armazenadas. O golpista pode então pedir que você baixe um aplicativo que lhe dará acesso ao seu computador, mesmo que ele esteja localizado no outro lado do mundo. Em seguida, ele baixará um vírus de verdade no computador para confirmar sua mentira. Isso faz com que as pessoas pensem que há realmente algo de errado com o computador. O próximo e último passo: pedir uma taxa para consertá-lo. Se você suspeitar que seu dispositivo possa estar comprometido, procure sempre um suporte técnico ou revendedor de confiança. Esse tipo de negócio nunca irá contatá-lo do nada. O próximo golpe tende a apelar para as emoções das pessoas, visando principalmente a geração mais velha. O mais provável é que o alvo de idade receba um telefonema de uma pessoa aflita, alegando ser um neto ou um parente próximo. O golpista irá então pedir dinheiro para várias coisas, como sair da prisão, poder sair de um país estrangeiro ou cobrir uma conta hospitalar. Esse tipo de golpe está realmente em ascensão. Em 2017, as perdas decorrentes de tais golpes somaram até 26 milhões de dólares. Mas em 2018, elas quase dobraram, chegando a 41 milhões de dólares. Se você se encontrar em uma situação semelhante, tente não agir imediatamente. Peça à pessoa alguma informação que possa ajudá-lo a verificar sua identidade. Além disso, pode ser uma boa ideia checar novamente com outro membro da família antes de enviar dinheiro a um estranho. O golpe de voz do Google é tão fácil quanto eficiente. Para os golpistas, é claro. Aqui está o que você deve ter em mente. Você pode ter publicado seu número de telefone em algum site por inúmeras razões. Talvez esteja procurando vender algo ou se oferecendo para realizar um serviço. Os golpistas pegarão essa informação e ligarão rapidamente para você, pedindo para verificar se você mesmo não é um golpista. Isso é que eu chamo de psicologia reversa. Você será solicitado a passar um código de verificação do Google. Na realidade, uma conta do Google Voice estará sendo configurada em seu nome. Os golpistas podem continuar com seus golpes e fingir ser você enquanto fazem, usando a conta recém-criada. Regra número 1. Nunca compartilhe códigos de verificação com ninguém. Currículos online também não são seguros, pois podem oferecer informações pessoais aos golpistas.
Eles tentarão entrar em contato com você, fingindo ser recrutadores. Alguns podem até mesmo reservar um tempo para conduzir uma entrevista de emprego. A maioria deles finge oferecer posições com salário alto, o que você obviamente estará inclinado a aceitar. Olá, ilustre convidado! Seja bem-vindo ao Aquário Incrível! Aqui você poderá ver as criaturas marinhas e oceânicas mais perigosas. Mas não deixe o que eu disse confundi-lo. É bem possível que você se depare com um desses animais subaquáticos durante uma caminhada na praia. Então, dê uma olhada neles com cuidado agora, e assim evite um desastre. Isso é um peixe ou uma pedra? O que você está vendo é comumente conhecido como peixe-pedra, mas um de seus nomes mais sofisticados é Synantheia verrucosa. Se você gosta de mergulhar e observar o mundo subaquático, talvez já tenha se deparado com um sem perceber. A aparência dele torna quase impossível distingui-lo de uma pedra real, devido à sua coloração cinza e aparência manchada, especialmente se você estiver usando óculos de mergulho embaçados. Então, é melhor prestar atenção, porque caso contrário, as consequências podem ser infelizes, já que este é o peixe mais venenoso conhecido. Embora alguns tipos de peixes-pedra sejam conhecidos por viver em rios, a maioria é encontrada em recifes de corais próximos aos oceanos Pacífico e Índico tropicais. Eles projetam seus espinhos dorsais em forma de agulha quando são perturbados ou ameaçados e injetam o veneno que contém. A razão mais comum pela qual ocorrem picadas é quando nadadores pisam neles sem perceber. No entanto, não é preciso estar submerso para ser picado. Como eles podem sobreviver fora da água por até 24 horas, também é necessário prestar atenção onde se pisa na praia. Aqueles que foram picados por peixes-pedra descrevem a experiência como extremamente angustiante. O veneno pode resultar em infecção e, em alguns casos, choque e paralisia. Isso pode ser um pouco assustador, mas, apesar de sua má reputação, o peixe-pedra é comestível se for preparado adequadamente. Quando ele é aquecido, o veneno se decompõe. E se as barbatanas dorsais, que são a principal fonte de veneno, forem removidas, o peixe-pedra cru também é servido como sashimi. Esta criatura pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas ela é muito real. Diga olá ao polvo de anel azul. Não se deixe enganar por seu pequeno tamanho, que pode variar de 12 a 20 centímetros, incluindo os braços, pois ele é cheio de venenos para causar grandes danos a até 26 pessoas em minutos. Assim como os peixes-pedra, os polvos de anéis azuis são encontrados nos oceanos Pacífico e Índico, do Japão até a Austrália. Eles normalmente vivem em recifes de corais e áreas rochosas do fundo do mar. Alguns também podem ser encontrados em poças de maré, ervas marinhas e leitos de algas. Os polvos de anéis azuis não são agressivos por natureza. Quando não estão em busca de comida, como caranguejos e camarões, ou em busca de um par, muitas vezes se escondem em detritos marinhos, conchas ou fendas. Somente se forem provocados, encurralados ou tocados é que se tornam perigosos para os humanos. Quando ameaçados, adquirem a cor amarelo brilhante e os anéis azuis cintilantes aparecem por todo o corpo, como uma exibição de alerta para os predadores em potencial. Suas mordidas geralmente passam despercebidas, então pode ser tarde demais quando se nota uma. O veneno pode causar tonturas e perda de sentidos e de habilidades motoras, até finalmente paralisia. Portanto, é melhor cuidar onde pôr as mãos e recuar rapidamente se vir um. Não é um buquê de flores, então não tente pegar e cheirar uma dessas coisas rosa parecidas com tubos. O que está diante de seus olhos é um animal marinho chamado ouriço-flor, que pode parecer lindo, mas não se deixe enganar pela aparência. Ele foi eleito o ouriço marinho mais perigoso em 2014 no Guinness World Records. A espécie habita as áreas tropicais do Indo-Pacífico Ocidental e é encontrada entre recifes de corais, rochas, areia e leitos de ervas marinhas em profundidades de até 90 metros. A característica mais notável dela são os pedicelários, órgãos de defesa em forma de garra que também são encontrados nas estrelas do mar. O que torna os ouriços-flor diferentes de qualquer outro ouriço do mar é o fato de que seu pedicelário é parecido com uma flor e geralmente branco-rosado ou branco-amarelado com um ponto roxo central. Escondidos sob essas flores há espinhos curtos e rombudos. Embora muitos ouriços marinhos liberem seu veneno por meio desses espinhos, os ouriços-flor distribuem seu veneno por meio de seus pedicelários ou flores. Se eles não forem perturbados, as pontas dessas flores geralmente são expandidas em formas redondas parecidas com copos. Em suas superfícies, há minúsculos sensores com os quais podem detectar ameaças. E assim que entram em contato com essas ameaças, essas flores imediatamente se fecham e começam a injetar veneno.
O que é estranho é que as pequenas garras delas às vezes podem quebrar e cair de seus caules, grudar no ponto de contato e continuar injetando veneno por horas no intruso. Parece uma poça gigante de sorvete de framboesa derretido, certo? Pode crer, mas é uma água-viva juba de leão, que também é chamada de água-viva cabeluda. Ela é conhecida por preferir águas frias. É por isso que pode ser encontrada principalmente no Ártico, no norte do Atlântico e do Oceano Pacífico. Mas é possível avistá-la também nas Ilhas Britânicas e na Escandinávia. A juba de leão é uma das maiores espécies conhecidas de água-viva. Ela recebe esse nome por seus longos tentáculos parecidos com cabelos que podem atingir até 3 metros de comprimento. E embora o diâmetro médio de seu sino seja de cerca de 50 centímetros, às vezes ele pode chegar a mais de 2 metros. A maior água-viva juba de leão registrada foi vista em 1865 na costa de Massachusetts. Foi medida com tentáculos de cerca de 36 metros de comprimento e diâmetro de 2 metros. Para te ajudar a imaginar, isso é mais longo que uma baleia azul. O animal caça estendendo seus tentáculos para fora e criando uma armadilha para pegar sua comida. São cerca de 1.200 tentáculos urticantes e os peixes teriam que ter muita sorte para escapar deles. A picada geralmente não é fatal, mas é bom evitar nadar em seus tentáculos, pois pode ser muito doloroso para os humanos. E se você vir uma na praia, é melhor não tocá-la, pois ainda pode picar mesmo muito tempo depois de estar na areia. Curiosidade, essa água-viva aparece como suspeita na história A Juba de Leão, de Sherlock Holmes. Mas não se preocupe, não vamos dar spoiler. O último animal marinho que você está vendo agora é uma cobra marinha. E sim, ela é diferente das enguias. Existem 69 espécies identificadas de cobras marinhas. A maioria pode ser encontrada nas águas tropicais e subtropicais dos oceanos Índico e Pacífico, e elas existem há milhões de anos. Para facilitar as coisas, os cientistas separaram todas as diferentes espécies em 2 categorias: verdadeiras cobras e laticaudas. Enquanto as verdadeiras passam quase todo o tempo no mar, as laticaudas também podem ficar um período em terra. Se você vir uma cobra na praia, pode dizer se é uma terrestre ou marinha olhando para sua cauda. Se for parecida com um remo, então é uma marinha. Mas certifique-se de manter distância em ambos os casos. Todas as cobras marinhas precisam emergir regularmente para respirar, pois não possuem guelras. É por isso que você pode encontrar uma enquanto nada. Se isso acontecer, é melhor nadar o mais rápido que puder, pois a maioria das cobras marinhas tem mais veneno do que a média de uma serpente ou cascavel. No entanto, como elas só atacam se provocadas, as mordidas são bastante raras. Mais um fato legal sobre as cobras marinhas: elas são os únicos répteis a dar à luz nos oceanos. A maioria das espécies mantém os ovos dentro de si e dá à luz animais quase totalmente formados enquanto nada. Isso só não acontece com a laticauda colubrina, que vem para a terra para colocar os ovos. Lembra do peixe-pedra do início do nosso passeio? Ele é caçado pelas cobras marinhas, culpa da cadeia alimentar. Pode ser difícil saber se um ovo está bom, principalmente se a data de validade da caixa estiver desbotada. Quando for cozinhar um ovo que já está na sua geladeira há muito tempo, certifique-se de que ele não flutue. Ovos frescos costumam afundar. Caso você queira fazer ovos mexidos, tudo fica mais fácil. Basta abri-lo e cheirar para saber se está estragado. Não se apresse em jogar tomates rachados fora. Primeiro, inspecione eles com cuidado. Claro que rachaduras grandes podem ser perigosas, pois atraem moscas e sim, mofo, fungos e bactérias podem se desenvolver lá dentro também. Mas as pequenas não fazem mal nenhum. Se não quiser correr riscos, corte ao redor das rachaduras e use as partes boas para fazer qualquer coisa menos conservas, senão seus tomates explodirão. Não tem problema algum maçãs, bananas e batatas ficarem marrons. O fato é que isso é um processo totalmente natural. Quando esses vegetais ficam expostos ao ar, a parte de dentro deles oxida, ficando com coloração mais escura. Tem uma dica para impedir que isso aconteça. Basta borrifar suco de limão na maçã, por exemplo. Guardar dentro da geladeira ajuda também. Imagine o seguinte: você está voltando do supermercado, sua sacola arrebenta e tudo que você comprou acaba parando na calçada. Algum tempo depois, você percebe que seus legumes ficaram machucados. Vai por mim, não tem problema algum. Sim, a estrutura celular deles está danificada, mas eles continuam bons para consumo. Porém, é melhor retirar as partes amassadas, pois abrem passagem para micróbios. Veja que melancia legal, parece até que foi tatuada. Tá, mas melancias não fazem tatuagem. O máximo que elas podem ter é uma etiqueta de preço. Esse mosaico indica que a melancia está doente.
O nome oficial disso é vírus do mosaico e pode ser encontrado em abobrinhas e outros legumes também. A boa notícia é que é seguro comer, a menos que você seja da família Cucurbitaceae, ou seja, esse vírus só é perigoso caso você seja uma abóbora ou algo do tipo. Ok, o que vou falar parece estranho, mas leite pasteurizado azedo não faz mal à saúde. O cheiro não é agradável, então se não conseguir tomá-lo, você pode usá-lo para preparar queijos ou broas. Enfim, siga seu instinto. Se sentir que não deve ingerir leite azedo, jogue fora. Não é bom brincar com laticínios. Quanto ao leite vegetal, tem gente que acredita que se ele formar camadas, é porque está estragado, mas não é bem assim. Experimente sacudir bem e fazer o teste do cheiro. Ele provavelmente ainda estará bom para consumo. Verde pode ser sinônimo de fresco, mas lembre-se que também pode indicar que alguma coisa é tóxica. As partes verdes de batatas, seus brotos e seus olhos possuem toxinas naturais. Não importa por quanto tempo você as fritar, essas toxinas continuarão lá. A batata dá 2 sinais de que não está boa para consumo: a cor verde e o sabor amargo. Encontrou algum deles? Então jogue essa vilã no lixo. Aqueles brotos verdinhos não significam que o legume está florescendo. Mostra que ele já passou do ponto. Você sabe o que isso quer dizer, né? Jogue fora. Boa notícia para quem adora macarrão. A massa seca não vence. Nunca, ou quase nunca. Tipo, o mel é oficialmente o produto mais duradouro do mundo, mas o macarrão também é recordista em longevidade. Mesmo assim, o ar e a umidade não são os melhores amigos do macarrão. Então é aconselhável guardá-lo em caixas fechadas por até 2 anos e em abertas por até 1 ano. Você está curtindo férias no Caribe. A natureza é deslumbrante. Olha só aquela árvore com frutas deliciosas. Que tal pegar uma? Não, calma aí. A árvore tem até um alerta que diz mancenilheira, venenosa. E sim, a placa está traduzida para espanhol e alemão para garantir que ninguém se aproxime da árvore. Essas frutas parecem inofensivas, mas não as coma, a menos que queira deixar este mundo. Não as toque também. Fique o mais longe possível dessa árvore. É que qualquer parte dela frondosa pode acabar com você. E tem mais um problema. Não é fácil se livrar dela. Assim que é cortada, ela revida esguichando um líquido leitoso em quem está tentando eliminá-la. O resultado é trágico. Bolhas e queimaduras por toda parte. Se a seiva da mancenilheira entrar em seus olhos, você ficará temporariamente cego. A boa notícia é que existe uma forma de domar essas árvores. Primeiro, é preciso queimar a árvore na base, mantendo certa distância. Posteriormente, a árvore caída é deixada sob o sol por algum tempo e depois de seca pode ser cortada. Existem até móveis seguros feitos da madeira da mancenilheira. Esta é uma bola de futebol americano. E isto aqui parece uma bola, mas é uma fruta. A bola pode te machucar caso alguém acerte em sua cabeça, mas a segunda é muito mais perigosa, apesar de não parecer. A Pangium edule é mais um exemplo de que um chefe precisa saber exatamente o que e como cozinhar. As sementes grandes dessa fruta são veneno puro. Mesmo assim, as pessoas aprenderam a usar até as partes venenosas para fins medicinais e culinários. Por exemplo, a Pangium pode ser eficaz no tratamento contra parasitas e para armazenar peixes nas Filipinas. A guacamole fica mais saborosa quando são usados abacates maduros e cremosos, mas às vezes há pontos ou listras marrons e pretas na polpa. Não se preocupe, esses abacates continuam comestíveis, mas o sabor não será tão suave. Agora, se quiser fazer uma salada de abacate com camarão, é melhor tomar cuidado com as linhas marrons que ficam nas costas do camarão. Essa linha é o trato digestivo do animal e ao cozinhá-lo você elimina todas as bactérias, mas você não vai querer comer isso, vai? Certo, e que tal uma coisa branca parecida com um buraco na manga? Não é a semente, mas parece uma. Na verdade, é só um tecido da manga rico em amido, então pode comê-la tranquilamente, pelo menos ao redor desse buraco. Você cortou um pêssego ao meio, mas o caroço parece estar estranho. A área ao redor dele está com carocinhos, e o caroço em si parece estar partido. Ele provavelmente se partiu quando o pêssego ainda estava na árvore e os carocinhos são apenas um sinal de que o pêssego tentou consertar esse dano. Mais uma curiosidade sobre pêssegos: as manchas pretas na casca, comer ou jogar fora. Coma, mas não se esqueça de descascar ele primeiro. Se a polpa estiver boa, coma despreocupado. Mas confie em seu instinto e no seu nariz. Na língua também. Se o gosto estiver normal, não há com que se preocupar.
Esta anomalia aqui é bastante comum, é a sarna da macieira. Apesar de ser um fungo, é totalmente seguro comer a fruta que tem isso. A parte de fora pode não parecer muito convidativa, mas quem liga? O importante é a fruta continuar saborosa. Mesmo assim, é bom cortar a parte infestada de fungo e jogar fora. E se os morangos dentro da sua geladeira estiverem molhados e parecerem cobertos de suco? Bem, esse é um sinal certeiro de que eles devem ir para o lixo. Eles estão velhos demais para serem comidos e muito vulneráveis a germes. Além disso, essas frutas não terão o mesmo sabor de quando estavam jovens e bonitas. Você gosta de salmão? Eu adoro. Quando for assá-lo, pode notar uma gosma esbranquiçada sair dele durante o cozimento. Sabe o que isso significa? Que você pode pegar os talheres e apreciar o seu jantar. Essa gosma é só proteína coagulada e é perfeitamente comestível. Bom apetite! Lembra que a gente não queria comer batatas com brotos? Certo, mas batata doce com broto você pode comer sem medo, e o sabor não será muito diferente da sem broto. Na verdade, até os brotos delas são comestíveis, mas por precaução, coma só batata e jogue-os fora. Bem, se algum dia você for ao Arizona, nos Estados Unidos, lembre-se de não colocar um burro para dormir dentro da sua banheira depois das 7 da noite. Essa é uma lei criada em 1924, após um incidente que ocorreu durante uma enchente. Um comerciante sempre deixava seu burrinho dormir dentro de sua banheira. Nessa época, as banheiras não eram presas ao piso, então podiam ser deslocadas para qualquer lugar. Quando a cidade inundou durante uma noite fatídica, o burro adormecido foi levado pela enxurrada. Ele navegou pela cidade e foi parar em um vale a mais de 1,5 km de distância. O burro estava preso à banheira e ficou flutuando sem rumo. Os moradores se juntaram e salvaram o animal. Mas parece que esse resgate exigiu muito esforço e recursos. Por isso, um novo decreto foi feito rapidinho. Chega de burros dormindo em banheiras. Em Samoa, uma ilha da Polinésia, se um marido se esquecer do aniversário de sua esposa, ele pode ser denunciado à polícia. Na primeira vez que isso acontecer, uma advertência formal será emitida para que essa gafe não seja cometida no ano seguinte. Mas se o maridão não der a devida importância à data de novo, terá que passar por uma série de interrogatórios onde se determinará o motivo desse terrível esquecimento. Se não tiver uma boa explicação, ele pode enfrentar sérias consequências. Espere só até ele chegar em casa. Vamos voltar para o Arizona. Aqui você precisa de uma permissão especial se quiser que algum cacto saguaro seja retirado da sua propriedade. Arrancar essa planta sem autorização pode te colocar atrás das grades por até 3 anos. Esses cactos podem viver até 200 anos, e essa lei de conservação tão rigorosa está em vigor porque essa planta só consegue produzir sementes aos 35 anos de idade. Agora você está em uma linda praia em Heraclea, perto de Veneza. E claro, você trouxe um baldinho, mas não se atreva a fazer castelo de areia com ele. Isso é proibido por atrapalhar o trânsito de pessoas e de veículos de emergência na praia. Então, nessa praia específica, deixe o baldinho em casa. Caso contrário, poderá ter que pagar uma multa. Quando estiver dirigindo por uma estrada ou acampando nas matas dos Estados Unidos, pode ver uma marca estranha de cor roxa pintada em uma cerca, poste ou até em alguma árvore. Em vários estados, essas marcas são alertas para não invadir uma área particular. Eles usam a tinta em vez de placas normais de alerta por ser uma alternativa mais barata e duradoura. Isso foi implementado em épocas diferentes ao longo da última década em 15 estados norte-americanos e espera-se que continue se espalhando por outros estados. Então fique atento a essas marcações. Um dia, as autoridades de Singapura perceberam que cerca de 150 mil dólares norte-americanos eram gastos por ano para retirar chiclete de objetos. E não era só de cadeiras ou de mesas. Essa goma era encontrada em locais específicos de vagões de metrô, o que afetava sensores, causando atrasos. Então, em 1992, o chiclete foi completamente banido. A lei tem sido mais tolerante com os turistas, permitindo a entrada de apenas pequenas quantidades no país. E dentistas também têm permissão para prescrever chiclete para seus pacientes, para melhorar a higiene bucal. Há também outro problema em Singapura, a limpeza dos banheiros públicos. As autoridades perceberam que havia banheiros públicos bagunçados demais pelo país. Isso poderia prejudicar a sua reputação de um dos países mais limpos do mundo. Então, eles reforçaram um sistema de monitoramento com um agente de banheiro. Essas pessoas monitoram os banheiros, garantindo que ninguém os bagunce. Qualquer empresário que não cumprir com os padrões de higiene estabelecidos é denunciado.
Você está andando por uma rua movimentada na Tailândia. Aí, uma nota de dinheiro cai da sua bolsa. O vento a leva para longe, então você sai correndo atrás da bendita. Você chega pertinho da nota, mas cuidado, não pise nela para impedir que voe de novo. Pisar em dinheiro é tido como ofensa por lá, pois os pés são considerados baixos e sujos na Tailândia. Jamais pise no dinheiro tailandês, pois as notas possuem retratos de pessoas importantes. Se não houver outra forma de impedir a nota de voar, deixe-a ir. É melhor que ir parar atrás das grades por desrespeito. Você mete o pé no acelerador de seu carro no Autobahn, na Alemanha. Esse é um dos poucos locais onde se pode dirigir em altíssima velocidade. Mas no percurso, o carro dá um sinal alertando que o tanque de gasolina está vazio e você para. Nada demais, né? Mas se fosse em outro lugar. Aqui isso é considerado como risco evitável. Você terá que pagar uma multa equivalente a $80 norte-americanos por não ter enchido o tanque quando teve a oportunidade. Outras regras da Autobahn são não estacionar, não dar ré e não fazer retorno na via. Lá nos anos 40, alguns vendedores de picles estavam vendendo seus produtos em Connecticut. Seus picles não estavam em bom estado de conservação, mas eles tentaram vendê-los mesmo assim. Eles foram pegos pouco depois e uma nova lei foi instaurada para evitar que o mesmo problema acontecesse no futuro. Uma nova exigência deveria ser cumprida. Para que um picles fosse vendido, ele deveria quicar. Essa era a melhor forma de verificar se o produto era seguro de se comer na época. À medida que os métodos de preservação foram avançando, essa lei foi esquecida, mas ela existe até hoje. É tarde na cidade de Nova York e você corre para o supermercado. Não tem por que calçar seus sapatos, vai ser um trabalhão para uma saída rápida. Mas assim que atravessa a rua, você é parado pela polícia. Você fica confuso, pois não fez nada de errado, mas eles o prendem por estar usando pantufas após as 10 da noite. Essa regra ainda está em vigor, pois acredita-se que pantufas chulezentas atraem ratos e parasitas. Ironicamente, usar pijamas em público não é crime. Você está dirigindo pelas estradas poeirentas do oeste da Austrália. Você está escondendo algo suspeito dentro de seu veículo e está apreensivo, tentando não chamar a atenção. De repente, sua preocupação aumenta ainda mais, pois a autoridade do comércio de batatas te parou. Eles fazem buscas em seu veículo e descobrem que você está carregando quase 50 quilos de batatas. Essa lei foi sancionada em 1946 para proteger atividades comerciais durante uma época de sério racionamento de comida. Essa lei só foi derrubada em 2013. Se estiver planejando conhecer a Casa do Parlamento Britânico, lembre-se de deixar sua armadura em casa. No ano de 1313, foi declarado que ninguém poderia entrar lá vestido de metal por questões de segurança. A lei levou alguns anos para valer, e no começo foi ignorada pelo Conde de Lancaster. Mas depois do Conde ter sido acusado por ter desobedecido à lei, nenhuma outra armadura entrou no parlamento desde 1319, e a lei continua em vigor até hoje. A Grécia possui muitos monumentos históricos que resistiram ao tempo. Mas o que mais coloca isso em risco é o turismo. Para reduzir os danos, foi criada uma lei que proíbe o uso de salto alto em qualquer monumento histórico. O Odeon, um teatro feito de pedra, foi construído em 161 d.C. Hoje os danos causados pelos passeios de turistas é visível. E não só dos saltos, mas também dos 27 quilos de chiclete encontrados entre as fendas. Então, comer e beber lá também foi proibido, juntamente com os saltos. Você está soltando pipa no estado de Vitória, na Austrália, uma atividade aparentemente pacata e inofensiva. Mas não se assuste se a polícia aparecer de repente. Uma lei criada em 1966 alega que se você soltar pipa e incomodar alguém que esteja por perto, você será multado. E pode acreditar, a multa é salgada. Mas considerando a imensidão da Austrália, não deve ser difícil encontrar um lugar para soltar pipas sem incomodar ninguém. Em Oklahoma, nos Estados Unidos, cuidar do bem-estar dos cachorros é tão valorizado que é ilegal fazer careta para algum cão. Você pode ser multado por causa disso e até receber uma punição mais severa. Apesar de ser estranha, essa lei deveria ser universal, você não acha? A menos que o cachorro tenha feito a careta primeiro.